Há aqui um aspecto que nós não fizemos, ou eu não fiz, eu estou a dizer sistematicamente nós, mas vocês percebem que este é um trabalho que eu penso sempre que é feito de forma colaborativa convosco, que é o seguinte: nós temos aqui o tipo de trabalho, temos até um sumário que está relacionado com o tipo de trabalho e na tabela. Já fizemos aqui esta funcionalidade, eu depois obviamente irei alterar aqui o link do ref, o link com ref, etc, não há problema nenhum. O que interessa é as funcionalidades, e vocês veem que isto está a funcionar, depois a parte estética eu irei trabalhar isso. Mas o que acontece agora é o seguinte: eu tenho aqui ainda um dado que não aparece e que é as observações do cliente. Se eu puxar para aqui a minha tabela, o que acontece é o seguinte: os clientes, quando fazem a encomenda, podem registar observações, ok? E estas observações são importantíssimas para mim, que vou realizar o trabalho. Portanto, as observações têm também que ser apresentadas aqui. Onde é que faz sentido elas serem apresentadas? Bom, logo imediatamente antes do preço, ok? Porque eu vou ler, vejo qual é o tipo de retrato, vejo quais são as observações e depois disso eu vejo se o preço está de acordo com aquilo que é o normal. E normalmente sim, porque ele vai ser definido pelo tipo de trabalho e não pelas observações. Mas se nas observações for informado então aquela informação de que nós vamos ter aqui a necessidade de adicionar mais elementos e, portanto, fugir um bocadinho àquilo que é a designação, o tipo de trabalho específico, eu poderei achar que se justifica aumentar o preço. Obviamente que o cliente será sempre informado dessa alteração, mas os preços ficarão aqui sempre registados, porque quando eu quiser enviar a encomenda, eu vou ter que saber qual é o valor que eu vou ter que registar na parte de fora da embalagem, neste caso, ok? Então o que nós vamos fazer aqui é já colocar ali aquele valor. É muito simples, nós temos aqui na parte dos dados específicos da encomenda, temos a designação, temos o sumário. Eu aqui no sumário até vou fazer o seguinte: vou retirar daqui o parágrafo e vou fechar o parágrafo aqui em baixo, porque assim vamos ter um parágrafo que contém as duas informações. Vamos colocar aqui o tipo de trabalho com maiúsculo e reparem o que é que vai acontecer agora aqui. Estes dois textos vão juntar-se um bocadinho mais, ok? Neste caso até se juntaram demais, não era esta a ideia, faltou colocar aqui um break, e o break vai permitir então que fique logo ali assim da parte de baixo, certo? Portanto, temos esta informação assim. Muito bem, vamos colocar aqui as observações. Eu vou colocar as observações ainda de um modo muito grosseiro, portanto vamos colocar sem aspecto estético nenhum. Então vamos colocar aqui observações. Vamos aqui colocar certo, do cliente. Vou eventualmente colocar aqui um div, e não é um dir, mas sim um div, e um div com uma classe de uma card. A card vai criar ali então algo muito semelhante àquilo que aqui está, ok? Vamos colocar aqui card body, vamos copiar até esta informação que aqui está e vamos apresentar aqui simplesmente isto desta forma: echo encomenda observações. E à partida já temos ali as observações. Obviamente que eu não tenho aqui nenhum título, portanto eu posso colocar aqui um título que é as observações, certo? E depois logo a seguir por baixo irá aparecer então o texto que estiver relacionado com esta encomenda. Cá está, observações, nenhuma observação a apresentar pelo cliente 1. Como veem, esteticamente a coisa está muito reles, muito pobre, não há aqui espaços, etc. O que vai acontecer a posteriori é eu chegar aqui e colocar aqui, por exemplo, uma margem top de 2 e uma margem bottom de 2, e vocês vão já verificar aqui uma diferença em relação a estas duas, a este elemento que vai ficar um bocadinho mais isolado ali no meio. Reparem, ligeiramente, não foi muito, então eu posso aqui, margem bottom, posso pôr 4, e agora sim vocês já vão ver uma diferença significativa, portanto aumentou aqui a distância, mas está cá observações, nenhuma observação por parte a apresentar pelo cliente 1. Vou já fazer aqui uma funcionalidade que eu acho importante, que é colocar aqui um botãozinho para voltar atrás, neste caso voltar ao administrador menu principal, que eu penso que é assim que se chama. Portanto, administrador menu principal, ok? Vou copiar aqui. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: aqui nos dados específicos da encomenda temos aqui os dados do cliente, temos aqui os detalhes da encomenda. Eu vou colocar aqui no topo, eventualmente depois vai ficar num sítio diferente, eu vou colocar aqui um ahref, vamos colocar ahref, eu às vezes até prefiro fazer assim, ahref, ok? Vamos colocar aqui o php, echo site URL, administrador,
barra menu principal. Vocês aqui vão ver muitas vezes eu utilizar umas vezes as aspas compostas ou as aspas simples. Qual é a diferença? Neste caso, nenhuma. Eu posso, se quiser, colocar assim e a funcionalidade vai ser a mesma, ok? Aqui vamos colocar o voltar, certo? E penso que está correto. Obviamente que aqui, se eu quiser colocar uma classe, transformar aquilo num botão btn primary, vamos verificar o que é que aconteceu então aqui no nosso quadro. Cá está, temos aqui o voltar. Obviamente, mais uma vez, não será certamente assim que será o panorama visual final. Eu clico em voltar, volto aqui. Agora já posso navegar sem ter que clicar no retroceder. Ok? Portanto, temos aqui a encomenda. Eu poderia até ter aqui o número da encomenda também a ser apresentado. Portanto, esta encomenda que tem este código, ok? Que é para o cliente 4 e é um retrato com 3 ou mais rostos. Ora, clicando aqui, cá está então. Cliente 4, morada do cliente 4, reparem como estes dummy results ou dummy information é importante nós colocarmos estas informações assim para sabermos que estamos a falar da encomenda correta. Depois temos aqui o tipo de retrato com 3 ou mais rostos. Temos aqui já os preços definidos e há aqui um problema e é um problema que é relativamente grave. Grave não no sentido em que nós tínhamos que alterar o código substancialmente. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Eu, no vídeo anterior, fiz a atualização dos valores, mas esqueci-me de fiz um erro de principiante, que é normal, que é quando eu clico em alterar, o que aconteceu foi que a alteração foi feita sem uma cláusula, e a cláusula fez com que o preço fosse alterado em todos os retratos, ok? Foi isso que aconteceu. Então reparem o seguinte. Nós vamos já resolver isto num instantinho. Aqui, como vocês podem ver, os preços estão todos iguais, mas se eu agora refrescar aqui esta página, pressionando o F5, estão os preços todos alterados, porque eu usei a alteração sem uma cláusula. Já vou explicar o que é necessário alterar, mas eu vou alterar aqui rapidamente de uma forma muito simples. Portanto, este é o tipo de trabalho 1, será 15.5. Vou alterar aqui manualmente, 15.5. Aqui é o trabalho 2, é o retrato de casal, é 25.5. Este terceiro é este aqui é o retrato com 3 rostos e portanto é 30. Retrato com 3 rostos 30 10, penso eu, ok, e aqui será 2010. Eu penso que é assim, porque é um retrato o retrato 5, nós depois podemos ir ver ali, seria um retrato 40-50, por aí assim. Portanto, os preços serão mais ou menos estes. Vamos ver aqui os trabalhos, o retrato 5, retrato 40-50, ok? É exatamente isto. Portanto, estamos já sintonizados. Qual foi o problema então aqui que fez com que tudo isto fosse alterado de uma vez só? Foi o facto de eu aqui no meu model ter feito o update às encomendas e definir o preço final igual ao novo preço e não ter colocado aqui where id encomenda igual a o parâmetro. E qual é o parâmetro que nós vamos agregar aqui? É o id que ali está. Okay? Portanto, ele altera o preço final, o preço das despesas, naquela encomenda cujo id específico seja aquela. Ok? Vamos então aqui novamente. E reparem como, atenção que este é um pormenor que pode significar a destruição de todos os dados da vossa base de dados. É tão simples quanto isto. Se nós fizermos um update ou um delete, isto é, eliminar um elemento, e não utilizarmos cláusulas, o que vai acontecer é que todas as linhas vão ser alteradas naquela coluna ou naquelas colunas. E foi o que aconteceu aqui. Então, se eu agora refrescar isto, nós vamos ter aqui os dados da encomenda 3. 30 euros mais 10 de envio, ok? E o total dá 40. Se eu alterar agora aqui o preço para 35, vamos alterar aqui 35, vamos passar a ter 45 no total, vamos clicar em alterar, está certíssimo, mas agora se eu regressar aqui à minha base de dados e refrescar, o que vai acontecer é que este valor passou para 35, mas os outros mantiveram-se todos, como é de esperar, certo? Portanto, temos isto agora a funcionar corretamente. Quando nós regressamos aqui ao voltar ao menu anterior, esta alteração já se vai refletir aqui na minha tabela, ok? Ou neste caso, como vocês podem verificar, não temos a informação aqui, o que quer dizer que eu quero também ter aqui o preço, ok?
ok? O estado da encomenda, o preço final e a despesa de envio, eventualmente também. E, portanto, como vocês podem verificar, a determinada altura começamos a ter muita informação dentro aqui da nossa tabela. Pode eventualmente começar a justificar-se que determinadas informações desapareçam daqui. O e-mail para mim é importante. O código também é importante para identificar a partir de um e-mail que me seja enviado o código da encomenda. Portanto, aqui é muito importante isto estar. O estado da encomenda está aqui a ocupar uma largura muito grande. Porquê? Não por causa do valor que aqui está e que nós ainda vamos trabalhar, mas sim por causa do título. Portanto, se eu agora alterar aqui o estado para estado da encomenda para estado, simplesmente isto, portanto eu vou aqui ao menu principal e vou colocar aqui, em vez de estado, data da encomenda, eu vou colocar só data. Aqui na atualização, eu não sei se vou manter, mas vou pôr aqui atualização e aqui vou pôr estado. E vocês vão verificar que as colunas vão se reorganizar, mas de qualquer das formas não vai encurtar aqui a minha tabela. Elas vão se reorganizar. Reparem, eu vou pressionar aqui F5 e elas reorganizaram-se. Reparem que o estado já ocupa muito menos espaço. Temos mais espaço para o resto. Aqui na atualização ainda continuamos a ocupar muito espaço. Se calhar a atualização não é importante, mas sim a data do registro da encomenda. Eu não sei, eventualmente depois eu irei optar por circunstâncias distintas em termos de apresentação, depende do tipo de informação que eu quiser. Obviamente a informação continua a estar toda disponível aqui, no entanto, eu estou a pensar neste momento seriamente o que é que me interessa ver aqui. Interessa-me se calhar ver aqui o preço total da encomenda, por exemplo. Então o que é que eu posso fazer aqui? É muito simples. Eu tenho aqui o estado, eu vou acrescentar aqui o tipo, a data, vou colocar aqui o estado, ou neste caso o preço, ou vamos colocar total. Reparem que isto são decisões que eu estou a tomar neste momento, e aqui antes do estado eu vou acrescentar uma nova linha, que vai ser o somatório do preço final, mais, ok? Reparem que eu vou colocar assim desta forma, porque eu quero que seja feita uma adição, mais o encomenda, despesas, ou despesa final envio, ou despesa envio final. Nós temos que ter sempre esta informação disponível para não estarmos a criar erros. Eu vou apostar aqui nisto, não sei se acertei ou não, vamos aqui verificar, ok? Cá está 20, 30, ok, 20, 30, 30, 45, eu penso que está correto. De qualquer das formas, falta aqui a formatação e, portanto, nós vamos aprimorando estas informações. Onde é que eu tenho a formatação? Bom, posso utilizar a formatação do sprintf, ok? E vamos colocar aqui com os euros. Obviamente que eu agora vou ter que fazer aqui algumas adaptações, porque eu vou colocar aqui o código para poder trabalhar o código. Eu vou pegar nestes valores todos que aqui estão, vou copiar aqui, eles são meramente da apresentação. E agora vou colocar isto aqui, ok? E agora sim eu posso pegar em toda esta informação que aqui está e vou colocá-la novamente aqui dentro. Certo? Eu penso que não me enganei em nada e, portanto, vamos passar a ter aqui na tabela estes valores formatados. Vamos aqui refrescar. Cá está então os valores devidamente formatados, ok? Muito interessante. O estado tem a ver com um array, ou melhor, um conjunto de definições que eu previamente estabeleci em termos sequenciais e que eu guardei aqui nas notas do meu código. E se nós formos verificar aqui nas notas do meu código, e é importantíssimo também isto, o estado da encomenda tem este tipo de estados. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso copiar esta informação, vir aqui ao meu menu, no menu principal, reparem, eu só tenho a apresentação da tabela, é uma coisa extraordinariamente simples. Reparem que não há aqui nada de muito extraordinário, é uma tabela que apresenta resultados. Então eu vou colocar aqui simplesmente isto, vou colocar aqui esta informação e agora vou formatar esta informação transformando-a num array. Então eu vou colocar aqui assim, obviamente que eu vou agora colocar no final isto com o fecho e uma vírgula e eu vou definir isto como um array. Estados é igual a um array
que vai ter esta estrutura. Reparem como o array já está feito. Ok? Vai ter esta estrutura. Claro que eu tenho que colocar aqui agora as definições em validação, validada. Eu vou aqui reduzir em execução, concluída, enviada, terminada e cancelada. Certo? O que é que eu vou fazer agora com estes estados? Bom, aqui onde eu tenho a apresentação do valor do estado, eu vou passar a utilizar o quê? Estados deste estado. Isto é, o valor que era apresentado aqui passa a ser o índice do array que aqui estava. Portanto, se eu agora for aqui refrescar, reparem o que é que vai acontecer aqui a esta coluna. Em validação, em execução, em validação, em validação. Ora, porquê é que aparece aqui o em execução? Porque na nossa base de dados aqui, nós temos de facto um estado na encomenda. Aqui na encomenda é na 2. Se formos ver aqui ao estado da encomenda 2, a encomenda 2 já passou pelo estado 1 e já passou para o 2. E como ela vai buscar sempre a última alteração, é essa alteração que vai ser apresentada. Todas as outras estão ainda na posição 0. Okay? O que quer dizer que se eu agora, por exemplo, passar aqui a encomenda 1 para o estado 1, isto é, se eu adicionar um valor aqui e colocar aqui que a encomenda 1 passou para o estado 1, ok, vamos aqui ver o que é que aconteceu. Certo, vamos aqui colocar a data. Tudo bem. Portanto, o que aconteceu aqui é que houve uma alteração do estado da encomenda 1. Deixou de ser 0, passou a ser 1. Então, se eu agora refrescar aqui, o que vai acontecer é que em validação vai aparecer validada. Ok? Porque é a sequência lógica que aqui está. Em validação e depois validada. Então, eu já estou a construir aqui um bocadinho aquilo que será o aspecto final de toda a minha ferramenta de gestão das encomendas. Obviamente que eu agora, quando clico aqui, ainda não tenho aqui a informação do estado, okay? Mas ela poderá eventualmente aparecer aqui no topo. E quando eu quiser alterar o estado da encomenda, é aqui alguns que eu irei alterar o estado da encomenda. É isso que nós vamos continuar a fazer nos próximos vídeos.